Entre império e fé. O surgimento das primeiras comunidades cristãs. Após a morte e a ressurreição de Jesus, algo começou a acontecer em Jerusalém que mudaria para sempre a história do mundo. Um pequeno grupo de discípulos, antes marcado pelo medo e pela incerteza, passou a viver com uma convicção inabalável: Jesus estava vivo. Eles começaram a se reunir diariamente. Compartilhavam o pão, oravam juntos e ouviam atentamente os ensinamentos dos apóstolos. Não era apenas um encontro religioso. Era uma nova forma de viver. Havia entre eles um senso profundo de comunhão, cuidado e unidade. Aquilo que viviam não era apenas fé, mas uma realidade transformadora, como se um novo tempo tivesse começado. Com o passar dos dias, algo ainda mais surpreendente aconteceu. Pessoas diferentes começaram a se unir. Judeus da Palestina, judeus vindos de outras regiões, e até estrangeiros convertidos passaram a fazer parte daquele movimento. Barreiras culturais e sociais começaram a perder força diante de uma nova identidade comum: a fé em Jesus como Senhor. Mesmo assim, no início, eles não se viam como parte de uma nova religião. Continuavam frequentando o templo e participando das práticas judaicas. Para muitos, eram apenas mais um grupo dentro do judaísmo. Mas por dentro, algo já era diferente. Algumas lideranças começaram a se destacar nesse cenário. Pedro, antes impulsivo e inseguro, tornou-se uma voz firme em Jerusalém, proclamando com coragem a ressurreição de Cristo. Tiago, irmão de Jesus, assumiu um papel importante na condução dos cristãos de origem judaica. João, com sua experiência direta ao lado de Jesus, preservava a memória e a essência do que haviam vivido. Mas foi Paulo quem levou essa mensagem além das fronteiras conhecidas. De perseguidor a missionário, ele percorreu cidades importantes do Império Romano, como Corinto, Éfeso, Filipos e Tessalônica, fundando comunidades e orientando-as por meio de cartas. Ele ajudou a estruturar aquilo que antes era apenas um movimento nascente, dando forma, direção e identidade às novas igrejas. Com o crescimento, vieram também os desafios. Diferenças culturais começaram a gerar tensões internas. Judeus de tradição hebraica conviviam com judeus influenciados pela cultura grega. Surgiram conflitos, como o cuidado com as viúvas, que revelou a necessidade de organização. Foi nesse momento que a comunidade começou a se estruturar, criando funções e responsabilidades para manter a unidade. Ao mesmo tempo, o crescimento dos cristãos não passou despercebido pelas autoridades. A mensagem que proclamavam era simples, mas poderosa: Jesus é o Senhor. Em um mundo onde o imperador era exaltado quase como divino, essa declaração tinha um peso enorme. Não era apenas uma afirmação religiosa, era uma posição que confrontava o próprio sistema. Ainda assim, os cristãos não buscavam revolução política. Eles ensinavam respeito às autoridades, mas mantinham uma convicção firme: acima de qualquer poder humano estava Deus. Viviam, portanto, uma tensão constante. Estavam dentro do império, mas pertenciam a outro reino. Então, enquanto isso, Roma continuava seu projeto de expansão e unidade. Estradas, cidades, leis e cultura conectavam povos diferentes sob uma mesma estrutura. À primeira vista, parecia um sistema universal. Mas essa unidade era limitada. Roma integrava, mas também dominava. Oferecia cidadania, mas mantinha hierarquias. Espalhava sua cultura, mas não eliminava as diferenças. No campo religioso, a tolerância existia, desde que não ameaçasse a ordem. E foi exatamente aí que o cristianismo se tornou um problema. Os cristãos recusavam participar dos cultos ao imperador e aos deuses romanos. Serviam a um único Deus e declaravam que Jesus era o único Senhor. Diante disso, surgia um contraste inevitável:
Roma oferecia unidade através do poder. O cristianismo oferecia unidade através da fé. Enquanto o império organizava pessoas por meio da força e da administração, o cristianismo reunia indivíduos em torno de uma transformação interior. Ali, diferenças perdiam importância. Pessoas de origens distintas compartilhavam a mesma mesa, a mesma fé e a mesma esperança. Essa proposta não era perfeita, nem livre de conflitos. A inclusão dos gentios gerou debates intensos dentro da própria comunidade. Mas ainda assim, o movimento crescia. Utilizando as próprias estruturas do império, como as estradas, a língua comum e os centros urbanos, o cristianismo se expandia sem depender do poder político. Ele não copiou Roma, e Roma não conseguiu moldá-lo completamente. O que ocorreu foi um encontro entre duas formas de ver o mundo. De um lado, um império que buscava unir pela força. Do outro, uma fé que unia pelo coração. E foi nesse encontro que nasceu uma das maiores transformações da história.